Introdução. Você já pensou que um convite para um paraíso particular poderia esconder segredos sombrios? Em Pisque Duas Vezes, somos levados a uma ilha aparentemente perfeita, onde o luxo e a diversão mascaram uma realidade perturbadora. Entre reviravoltas chocantes, manipulações psicológicas e abusos encobertos, o filme dirigido por Zoe Kravitz revela as faces mais cruéis do poder, da riqueza e dos traumas que marcam as relações humanas. Na estreia de Kravitz como diretora, ela nos entrega uma história que é tão desconfortável quanto instigante, abordando temas como violência contra mulheres, repressão emocional e a cultura tóxica da veneração por figuras públicas. Mais do que um thriller psicológico, Pisque Duas Vezes é um convite para refletirmos sobre as dinâmicas de poder que regem nossa sociedade. Enquanto acompanhamos a jornada de Frida, uma mulher comum que se vê presa em uma rede de abusos e manipulações. Prepare-se para explorar as camadas desse filme. Sinopse completa de Pisque Duas Vezes, alerta de spoilers. O filme Pisque Duas Vezes, dirigido por Zoe Kravitz, é uma imersão em um universo de luxo, poder e segredos obscuros. A trama acompanha Frida, uma jovem garçonete que divide um apartamento apertado com sua amiga Jace. Cansada de uma rotina cheia de limitações, Frida nutre uma fascinação pelo bilionário Slater King, um magnata do setor tecnológico que se afastou do público após ser cancelado, devido a denúncias de abuso psicológico e de criar um ambiente de trabalho tóxico. Após um pedido público de desculpas e uma tentativa de reconstruir sua imagem como um homem recluso e transformado, Slater ressurge aos holofotes em um evento beneficente, uma oportunidade perfeita para Frida finalmente se aproximar dele. No evento, Frida e Jace, trabalhando como garçonetes, conseguem chamar a atenção de Slater. Para a surpresa de ambas, ele as convida para passar alguns dias em sua ilha particular, junto com outros convidados. Seduzidas pela possibilidade de luxo e pela oportunidade de mudar suas vidas, as duas aceitam. Ao chegarem na ilha, as amigas são recebidas com quartos luxuosos, roupas idênticas fornecidas por Slater, banquetes requintados e coquetéis preparados por Cody, um chefe de renome. Contudo, desde o início, pequenos detalhes começam a gerar estranheza. Todos os celulares dos convidados são confiscados sob o pretexto de proporcionar uma experiência imersiva. Embora o ambiente aparente ser paradisíaco, a tensão cresce à medida que Frida começa a se sentir desconfortável com a atmosfera da ilha. Sua inquietação se intensifica após um encontro perturbador com uma empregada, que a chama de coelho vermelho, e parece reconhecê-la. Jace, por outro lado, começa a perder a memória e demonstra querer ir embora. Durante uma noite de festa marcada pelo consumo de drogas alucinógenas, Jace é mordida por uma cobra. No dia seguinte, ela desaparece e os outros convidados, incluindo os homens que acompanham Slater, fingem não saber quem ela era, deixando Frida cada vez mais paranoica. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Frida descobre que uma flor nativa da ilha está sendo utilizada para apagar memórias dos convidados. Esse detalhe começa a explicar os apagões que Frida e as outras mulheres vivenciam. Determinada a descobrir a verdade, Frida se une a Sarah, outra convidada que inicialmente demonstrava antipatia por ela. Juntas, elas ingerem uma bebida preparada com veneno de cobra que anula os efeitos da flor, trazendo à tona memórias perturbadoras que sofreram na ilha. Conforme as memórias voltam, Frida descobre que já esteve na ilha anteriormente e que o coelho vermelho era uma referência às unhas pintadas de vermelho que ela exibia naquela ocasião. Ela lembra que Slater e seus amigos se aproveitaram dela, e que utilizavam o perfume para apagar qualquer vestígio desses abusos das memórias das mulheres. Jace, por não conseguir esquecer o que aconteceu após a mordida da cobra, foi assassinada por Slater, que justificou a morte como uma forma de manter o segredo da ilha. Com o aumento das tensões, Frida e Sarah decidem agir. Elas induzem as outras mulheres da ilha a beberem o veneno de cobra para restaurarem suas memórias e juntas, iniciam uma revolta contra Slater e seus cúmplices. O caos se instala quando as mulheres confrontam os homens, resultando em cenas de violência intensa. Cody é morto por Sarah, enquanto Vic, outro dos homens, é gravemente ferido antes de ser abandonado à própria sorte. Lucas, um jovem estagiário que parecia alheio às práticas da ilha, tenta escapar, mas acaba sendo morto acidentalmente. No confronto final, Frida e Sarah enfrentam Slater. Durante uma luta intensa, Frida utiliza o perfume contra Slater, manipulando-o para que ele esqueça os eventos recentes. Confuso e desorientado, Slater perde o controle da situação, e a casa de campo onde o confronto ocorre pega fogo.
Frida e Sarah escapam e salvam Slater, deixando Vic e os outros homens para morrer. O filme termina com uma reviravolta surpreendente. Algum tempo depois, Frida é mostrada como a nova CEO da empresa de Slater, agora casada com ele. No entanto, Slater está constantemente sob o efeito do perfume, controlado por Frida, que mantém suas memórias apagadas para garantir sua posição de poder. Reflexões e teorias. A importância da família e dos laços sociais na história de Frida. Uma das camadas mais sutis, mas significativas de Pisque duas vezes é a ausência de qualquer menção à família de Frida. Desde o início sabemos que ela divide um apartamento simples com sua amiga Jace e que as duas compartilham as dificuldades da vida cotidiana. No entanto, o filme nunca explora se Frida mantém contato com seus familiares ou se eles desempenham algum papel em sua vida. Essa ausência de laços familiares sugere um isolamento emocional que a torna mais vulnerável às circunstâncias apresentadas no filme. Sem uma rede de apoio sólida, Frida acaba encontrando conforto e validação em figuras como Slater, que, embora representem perigo, aparentam oferecer uma forma de pertencimento e atenção que ela não encontra em outros lugares. A ausência de uma família presente não é apenas um detalhe narrativo, mas também uma crítica à desconexão que muitos experimentam em uma sociedade moderna. Se Frida tivesse pais, irmãos ou outros parentes atentos e presentes, o desaparecimento dela poderia ter sido notado imediatamente. A idolatria do luxo e a negligência dos verdadeiros valores. Pisque duas vezes lança um olhar crítico sobre a idolatria moderna por pessoas ricas e aparentemente bem-sucedidas, como o bilionário Slater King. Ele é apresentado como um magnata do setor tecnológico que, apesar de seu histórico tóxico e abusivo, consegue manipular sua imagem pública por meio de desculpas vazias e exibições de luxo. Carros, mansões e festas extravagantes compõem o cenário de uma vida que muitos almejam, mesmo sem conhecer a essência de quem está por trás dela. Frida é um reflexo dessa obsessão social. Fascinada pela riqueza e status de Slater, ela ignora sinais claros de alerta sobre sua verdadeira natureza. Essa dinâmica destaca como a sociedade valoriza aparências e ostentação em detrimento de princípios mais profundos como empatia, moralidade e contribuições reais para o bem comum. Esse tipo de idolatria é diretamente contrastado por figuras reais que fazem trabalhos significativos, mas muitas vezes ficam à margem do reconhecimento público. Cientistas, professores e médicos que moldam positivamente o mundo raramente ganham o mesmo destaque que influenciadores digitais ou bilionários exibindo sua riqueza. Essa inversão de valores é alinhada à crítica bíblica contra a idolatria. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim vai além de uma proibição religiosa. Ele aponta para os perigos de adorar o efêmero e o vazio, colocando valores materiais acima de princípios espirituais e humanos. No contexto do filme, a figura de Slater funciona como uma metáfora para esses ídolos modernos que exercem poder e influência por meio da ostentação, mas cujo impacto é frequentemente destrutivo. A mensagem implícita é clara: a verdadeira grandeza está em ações significativas e no legado que se deixa, e não na fachada de riqueza que, no fundo, só reforça a superficialidade e a desconexão social. O vazio existencial em meio ao paraíso. Um dos aspectos mais intrigantes de Pisque duas vezes é como, mesmo em um cenário paradisíaco, os personagens recorrem a bebidas e drogas para alcançar uma sensação de felicidade ou plenitude. A ilha de Slater King é apresentada como um lugar de luxo absoluto, com banquetes, praias perfeitas e uma atmosfera que deveria ser o suficiente para proporcionar bem-estar. No entanto, os convidados são constantemente incentivados, ou até manipulados, a consumir substâncias que alteram sua percepção. Isso reflete uma crítica à busca incessante por estímulos externos em detrimento de uma conexão genuína com o ambiente ou com outras pessoas. A mensagem é clara: nem mesmo o lugar mais bonito do mundo pode preencher o vazio interno de pessoas desconectadas de suas próprias essências. O filme também provoca reflexões sobre a ideia de usar entorpecentes para alcançar estados de consciência alterados. Em um momento há uma menção sobre se conectar com os ancestrais por meio dessas substâncias, o que pode soar como uma referência às práticas espirituais de muitas culturas antigas. Esse aspecto abre espaço para uma discussão mais ampla sobre como o uso de substâncias como a ayahuasca foi historicamente empregado em rituais para promover experiências de autoconhecimento, cura e conexão espiritual. Para aqueles interessados em explorar esse tema, recomendo o livro Sobrenatural, de Graham Hancock, onde ele dedica um capítulo para descrever sua experiência com a ayahuasca. O link para adquirir o livro estará na descrição deste vídeo.
A verdade é que conexão com nós mesmos e com o mundo à nossa volta não pode ser alcançada por atalhos artificiais, mas deve ser feita por meio de uma jornada autêntica e consciente. Um paralelo com o mundo real. Uma camada de pisque duas vezes que reverbera fortemente no mundo real é a semelhança entre as festas de Slater King e os escândalos envolvendo figuras famosas. Recentemente surgiram revelações perturbadoras sobre as festas promovidas de um rapper bilionário, onde se alegava que mulheres eram drogadas e manipuladas, enquanto imagens dessas situações eram gravadas. Essas gravações seriam usadas posteriormente para chantagens ou para garantir o silêncio das vítimas. Esse comportamento espelha as práticas retratadas no filme, onde as mulheres da ilha de Slater são induzidas ao esquecimento por meio de substâncias alucinógenas, tornando-se presas fáceis para abusos e manipulações. É também um paralelo com uma famosa ilha, que ficou marcada como o epicentro de uma rede de tráfico e abuso sexual envolvendo figuras poderosas e influentes. Assim como no filme, os abusos eram ocultados sob a fachada de festas luxuosas, onde convidados de elite tinham acesso irrestrito às vítimas. As vítimas, por sua vez, eram silenciadas por ameaças, manipulação emocional ou medo de exposição pública, pois muitas eram fotografadas ou filmadas em situações comprometedoras. Esses registros funcionavam como ferramentas de controle, perpetuando o ciclo de abuso e garantindo a impunidade dos predadores. Essa conexão entre ficção e realidade levanta um alerta preocupante sobre o uso do poder para silenciar e manipular. Tanto no filme quanto nos casos reais, o abuso não ocorre apenas fisicamente, mas também psicologicamente e simbolicamente. Ao transformar as vítimas em peças de um jogo onde o controle total é exercido por aqueles no topo. A lição que Pisque duas vezes nos oferece, e que ecoa nos casos reais, é que o poder sem limites e a idolatria por figuras públicas podem criar um terreno fértil para a exploração. Expor esses abusos, seja por meio da arte ou da realidade, é um passo essencial para desafiar essas estruturas e garantir que as vozes das vítimas não sejam apagadas. Conclusão. Pisque duas vezes não é apenas um thriller psicológico, é uma reflexão poderosa sobre temas como abuso de poder, manipulação, idolatria e os traumas que a sociedade insiste em silenciar. Zoe Kravitz, em sua estreia como diretora, nos entrega uma narrativa visceral que mistura luxo e horror, beleza e crueldade, deixando claro que o verdadeiro perigo muitas vezes se esconde por trás de aparências e discursos vazios. O filme desafia o público a refletir sobre os perigos de idolatrar figuras ricas e influentes, e a necessidade de questionar as estruturas que permitem que essas dinâmicas persistam. Se você também se sentiu impactado por essa história, não esqueça de apoiar o canal. Deixe o seu like para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com amigos que gostam de filmes provocativos e reflexivos como Pisque duas vezes. E claro, comente aqui embaixo o que você achou do filme e das conexões com os casos da vida real. Vamos continuar esse debate nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.